A primeira coisa que a gente tem que fazer para desenvolver esse projeto das reformas é saber como é que a casa é, né? Ou no seu caso, o terreno. Assim, porque ele tem lá o alicerce, já que você já tem. Então a gente tem que tirar as medidas e desenhar. E aí eu vou pedir para vocês fazerem isso. Porque, primeiro, que é bem mais rápido, né? Porque a gente ir cada semana na casa de uma pessoa. E segundo, porque a ideia é exatamente assim, todo mundo entender do que está sendo feito. Então aí é isso. Aí eu vou distribuir um kit de levantamento da casa. Nossa, gente, a gente vai aprender a medir as coisas, aprender a fazer coisas diferentes que a gente nunca tinha feito, né? Falei, tô chique demais. Aí você vê, treina, tinha máquina fotográfica, tinha tudo, não foi chique demais. Eu nunca tinha pegado uma trena pra me medir, nunca tinha tentado desenhar um projeto. Porque, na verdade, a gente mede tudo. Tudo que a gente mede com cabo de vassoura. Pegava só no pesado, né? Virar concreto, trem, a gente ia ajudava e tal. Só que a gente nunca tinha tido um contato assim mais direto com fazer projeto, essas coisas, né? A gente, ser humano, a gente assusta muito no primeiro instante. Depois que a gente vê que a gente tem capacidade, é muito fácil. Sabe quando você se sente assim, uma pessoa que tem valor em alguma coisa, pode fazer alguma coisa? E a outra coisa que eu queria agora para a próxima reunião, vocês já vão desenhar o que vocês querem. Aí você já pode desenhar a casa com a modificação que você pensou, entendeu? Esse negócio de desenhar mudou muito, desenhar a casa. Porque eu via minha casa de outro jeito. Eu preciso de 3 quartos, preciso de um banheiro e preciso de uma cozinha. E aí eu tenho que fazer caber tudo nesse espaço. E com o desenho ali no papel, eu pude ver onde que eu podia colocar uma porta, mudar tudo, aí formei tipo a casa mesmo. Eu fiz hoje de manhã correndo ainda, com medo de não dar tempo. Essa daqui então tá na escala. Tá. Durante o processo, a gente trabalhando em grupo, a gente aprendeu a respeitar um lado da outra. E pedir a opinião também delas, né? Porque, por exemplo, a Luciana, a palpiteira, dava palpite no meu, eu dava no dela, tinha vezes que nós nem concordávamos. E bem aqui, ó, onde que tá o quarto do Hugo, essa pontinha aqui, ó, de 2 quartos. Deixa eu dar um meio. Aqui, o que você pode fazer? Pode aumentar pra cá, tipo assim, um tanto assim. Mas é bom que a gente discutir, para ver onde estava certo ou errado. Quando a gente se encontra, o que a gente tem pra falar é o projeto, é alguma ideia, alguma coisa, sabe? Você tá andando na rua, você vai falar com a pessoa, aí como é que tá? E a família? Não. Aí você fala assim, aqui, e o projeto? Você conseguiu resolver e tal? Foi maravilhoso, porque uniu nós. Então, através disso, eu já estou fazendo parte de associação junto com elas. Já estou, né, fazendo outros tipos de plano com elas. No começo do projeto, a gente pensava em fazer uma coisa. Aí, depois que a gente começou a fazer o projeto, a gente começou, nossa, podia fazer isso, podia fazer aquilo outro. Não podia quebrar essa parede e fazer assim, que ia ficar bacana. A porta do banheiro, eu joguei já pro corredor. Eu pensei em diminuir um pouco o banheiro, que o banheiro é muito exagerado, e fazer uma área de tanque. E aí, fazer a loja, né, com a saída aqui pra rua. Tava querendo fazer coisas demais. E coisas que, quando a Karina falou o orçamento, não ia caber no orçamento. Na hora que entrou no assunto de financiar, foi aí que a gente colocou o pé no chão. Teve algumas dúvidas. Com quem que vai ficar esse dinheiro? Como que vai pagar? O legal também é que é tudo em grupo, discutido em grupo, né? É o grupo que decide. E aí a gente conseguiu chegar num acordo. Foi bom que a gente teve confiança uma com a outra, entendeu? Abrir, né, espaço para uma ter confiança com a outra também. Abrir a conta, tipo, eu posso abrir e passar pra você o cartão. Tudo, entendeu? Mas quem vai ficar responsável de recolher Pelo dinheiro, você. Porque aqui no Dandara, as mulheres do Dandara, elas são muito lutadeiras, sabe? Lutam muito pelo aqueles objetivos. Então, nós achamos que se nós mesmos conseguíssemos fazer alguma coisa, e não dependesse de pagamento, que o dinheiro ia render mais. E aí a gente sabendo fazer, né, a gente ia conseguir tocar a obra, mesmo assim que a gente não fosse fazer as coisas que fosse tão pesada.
Aí a Karen falou, uai, como, gente? Tem até uma moça que mexe, eu ia até falar com vocês, tem uma moça que eu conheço, que é pedreira e tal. Falei assim, você podia falar com ela pra ela vir aqui dar uma oficina pra gente aprender também a mexer, né? Que aí ia facilitar mais ainda. Falei assim, a gente pode tentar marcar. Foi assim que surgiu a ideia da oficina de construção. Eu pensei que eu não ia ter capacidade de dar conta de fazer. Não, ela aguenta. Pra você fazer sozinho é uma coisa, agora pra você fazer com uma professora te ensinando, aí dá medo, né? O dia do reboco mesmo, acho que eu tremia mais que vara verde. Quem quer jogar? A gente aprendeu a fazer as coisas e a sentir que a gente pode ser independente se a gente quiser. A gente ficou empolgado. Sabe, nossa, nós vamos ser pedreiros e tal. Só que a gente esqueceu que ser pedreiro tem que carregar tijolo. Tem que peneirar areia, tem que virar massa, sabe? Tem que colocar o tijolo, tem que rebocar. Rebocar é doloroso. Ó, ela precisa estar virada um pouquinho, é sobrar embaixo, não em cima. Levantar uma alvenaria também, né? Não é fácil, não. Né, esse negócio de dar um jeitinho brasileiro não rolou no nosso curso. A gente teve que aprender e aprender de verdade. Isso foi legal. Ó, você vai sentir, solta o seu pulso, tá? Você tem que fazer isso, tá? É muito gostoso quando você vê assim, sabe? Uma coisa que você fez assim, uma coisa que você construiu e você olha assim, nossa, fui eu mesmo que construí, sabe? Aqui em casa a gente colocou a torneira toda vez que eu passo, então que vem alguém aqui, eu mostro minha torneira. Olha minha torneira que coloquei, sabe? Eu sei colocar a torneira. Na hora que nós estávamos levantando a parede na oficina, eu senti que eu não preciso mais depender dos outros. Que eu mesmo dou conta de fazer o que eu quero. Entendeu? Então daqui pra frente é bola pra frente, é lutar pra comprar material, lutar pra conseguir fazer, sem ter medo, porque eu tenho capacidade de fazer. A Adriana falou que quer começar a obra dela esse final de semana. Então, teoricamente, se a gente puder já ir hoje. Não, teoricamente Então não. Então vamos. Eu não viu, não, Tiago. Deixa 6,550. É, 6,550. Aí fecha a mão. Beleza. Aí acabou saindo a lei, tá vendo? Vocês me venceram. 6,550.